Livro Nascidamente, abra na página de número 90. 90. Estamos no capítulo 7, no capítulo que fala sobre redenção, natureza, propósito e valor. Bem, até agora nós temos exposto aqui para vocês um problema, não é? Qual o problema? O problema do tempo. O que tem a ver o problema do tempo com a obra de redenção? Ora, é que todas as coisas, atente para esse princípio, todas as coisas que acontecem dentro do tempo, isso é um princípio, você pode escrever aí na página em branco da sua Bíblia, se você quiser. Todas as coisas que acontecem no tempo, que tem origem no tempo, se está dentro do tempo, é vaidade. Onde é que está esse princípio na Bíblia? Está lá no livro de Eclesiastes, né? E quer dizer pregador. A palavra Eclesiastes quer dizer pregador. Por isso que vai começar o livro dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, diz o Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento, traz esse princípio de que tudo que acontece debaixo do sol, dentro da linha do tempo, é vaidade. E o que significa vaidade dentro do contexto bíblico, contexto etimológico da palavra? As pessoas chamam de vaidade, uma pessoa vaidosa, por exemplo, se porventura ela gosta de usar um relógio bonito, usar um brinco, uma pulseira, uma roupa, pentear bem os cabelos, fazer bem a sua barba, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E não deixa de ser verdadeiro esse conceito, mas não no sentido de pecado. Você cuidar da sua barba, do seu cabelo, da sua roupa, não é pecado. Porque o termo vaidade foi trazido pela igreja evangélica, sobretudo, como sinônimo de pecado. Mas não, pecado, ou melhor, vaidade é tudo aquilo que é passageiro. Então, quando eu me preocupo com a minha aparência física, pode sim ser vaidade, mas não necessariamente pecado. Não é pecado cuidar da aparência física. Agora, o que você tem que saber é que esse cuidado com a aparência física é um cuidado temporal. Você tem que estar claro de que a sua beleza física, um relógio que você possui, um sapato que você adquire, uma casa que você, sei lá, constrói, que você cuida, isso é passageiro. Logo, não devemos colocar o nosso coração naquilo que é passageiro. Porque sempre que nós colocarmos o coração naquilo que é passageiro, nós vamos deixar de atentar para aquilo que é eterno. Existem as coisas eternas e as coisas passageiras. Então, o princípio bíblico é: tudo que nasce no tempo, tudo que se manifesta no tempo, se está abaixo do sol e acontece na linha do tempo, é vaidade. Ponto. O que tem a ver com o tema redenção que nós estamos tratando? Ora, é que a partir do momento que alguém, ao ler a Escritura, entende que a obra de redenção é um acontecimento no tempo, e exclusivamente no tempo, você está dizendo, a partir do princípio bíblico, que a redenção é vaidade. Porque ainda que ela se estenda pela eternidade, ela nasce no tempo. E a prova disso é que o acontecimento da obra de redenção no tempo, a morte de Jesus que aconteceu há 2000 anos, lá em Jerusalém, é uma morte inacessível e completamente impraticável para qualquer um de nós. Como é que eu tenho acesso à morte de Jesus temporal, se ela não há mais? Não há mais. Não seria essa a razão? Porque a igreja romana pretendeu ou pretende perpetuar ou eternizar o sacrifício físico e temporal de Cristo, quando eles dizem que a cada dia em que eles realizam a missa na mão do sacerdote, eles atualizam a morte, o sacrifício de Jesus no Calvário, pelo processo da transubstanciação da hóstia.
É uma tentativa vã de atualizar. E por que tem que ser atualizado? Por que a morte de Jesus teria de ser atualizada nessa pretensão da igreja romana? Ora, porque é temporal. É temporal. Alguém vai dizer: Alexandre, mas você não pode dizer assim da morte de Jesus. Eu posso, não somente posso, como devo advertir a igreja que a morte de Cristo não é uma morte temporal. Que a morte de Cristo, a morte redentora ou redentiva de Jesus, essa obra, embora tenha se manifestado no tempo, lá em Jerusalém, há 2000 anos, na verdade ela aconteceu e acontece e acontecerá desde antes da fundação do mundo, continua a acontecer hoje, e mesmo no novo céu e nova terra, por toda a eternidade, o Cordeiro de Deus estará sempre imolado sobre o seu trono. A morte do Cordeiro, que é a morte de redenção, é uma morte de natureza eterna. Essa é a nossa defesa. De sorte que nós estamos aqui afirmando que o que aconteceu há 2000 anos em Jerusalém, a morte física de Jesus, foi apenas uma manifestação histórica e uma manifestação pública para os homens no tempo. É isso que nós vamos defender nesse capítulo 7 do nosso livro, defender a natureza eterna da morte do Cordeiro de Deus. E somente assim é que tal morte de fato tem valor. E é somente desta maneira, com a morte eterna que aconteceu, acontece e continuará a acontecer por toda a eternidade, que a morte tem o valor redentivo. Bem, eu vou entrar ainda no texto, mas para vocês terem uma ideia, se vocês perguntarem para as Escrituras quando foi que o Cordeiro de Deus morreu, ela vai te responder objetivamente que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, ou se preferirem, desde a fundação do mundo. Não altera, né? Essas duas maneiras de falar, antes ou desde, apenas explica algo, mas não altera o valor da morte de Cristo, da morte do Cordeiro de Deus. Alguém fala: não, mas se eu perguntar para a Bíblia, ela pode também me responder que ele morreu há 2000 anos. Não. Se você perguntar quando morreu o Cordeiro de Deus, a Bíblia vai te responder: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Você só vai encontrar a resposta que ele morreu há 2000 anos se você manipular a Escritura de modo a chegar à conclusão, que não quer dizer que esteja errado, mas você não obtém uma resposta expressa do tempo da morte do Cordeiro de Deus há 2000 anos. Não há o Cordeiro de Deus que foi morto há 2000 anos. Não há isso na Bíblia. O Cordeiro de Deus que foi morto no ano 30 da era cristã. Você não vai encontrar isso, né? Ou no ano, é isso mesmo, né? Basicamente isso. No ano 35, né? Alguma coisa nesse sentido. Bem, o fato é que, se você perguntar, ela só tem uma resposta objetiva e expressa: o Cordeiro de Deus que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Logo você fala: bem, mas de todo modo, nós sabemos que Jesus morreu há 2000 anos, isso é um fato. Então você vai lidar agora com uma situação que precisa de ser resolvida. Capítulo 7 deste livro foi escrito para resolver este problema. Qual o problema? Que se o Cordeiro de Deus, olhem para mim, foi morto desde a fundação do mundo, e Jesus de Nazaré, enquanto esse Cordeiro encarnado na história, morreu há 2000 anos,
Nós estamos falando de duas mortes distintas. Tenta entender isso. Como assim, Alexandre? Como mortes distintas? Você está criando um problema onde não tem. Tem problema. É porque nós não paramos para pensar, e nós não queremos parar para pensar. Pensar dá trabalho, pensar dói, e pensar nos obriga a assumir uma nova postura diante da verdade que se revela na busca do entendimento. Qual a distinção de natureza entre a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo e a morte de Jesus há 2000 anos? Simples assim. Você começa a perguntar pelas características de uma e de outra morte. Atenção, não é que são duas mortes, tá? Calma, vamos chegar lá. Vocês têm que ter paciência comigo, porque é um tema muito melindroso, muito sensível. E a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que nós estamos desfazendo da morte de Jesus. E pelo contrário, nós estamos dando a verdadeira dimensão dessa morte. E quando você entender a morte de Jesus na sua verdadeira natureza e quanto o seu verdadeiro valor, a sua vida muda totalmente. E a única chance que nós temos de sermos cristãos verdadeiros é compreendendo a morte de Cristo no seu verdadeiro valor e na sua verdadeira natureza. Então, qual é a distinção? Então, vamos lá. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, você pergunta assim: ora, quando o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, vamos voltar, todos nós, vamos abstrair na nossa mente esse momento. Vamos voltar para antes da fundação do mundo. O que nós vamos encontrar antes da fundação do mundo? Tempo, entre aspas, em que o Cordeiro de Deus foi morto. O que havia lá antes da fundação do mundo? Havia mundo? Não havia mundo. Então, começa daí. Você pode escrever isso e ticar. Não havia mundo. Ora, se não havia mundo, não havia o quê? Criaturas. Não havia anjos, não havia homens, porque afinal a morte acontece antes da fundação do mundo. Não havia mundo, logo não havia criatura. Ora, se não havia mundo e não havia criatura, também não havia o pecado. Não havia criatura, não havia mundo, não havia pecado, porque nenhuma criatura havia para que pudesse pecar. Sim ou não? Estão entendendo os passos? Em quarto lugar, se não havia mundo, se não havia criatura, se não havia pecado, logo não havia morte. Porque o salário do pecado é a morte. Porque a morte não existe enquanto um ser. A morte não existe enquanto um ente. Porque todo ser ou todo ente que existe enquanto criatura foi criado por Deus. E tudo o que Deus criou é bom. E a morte não é uma coisa boa. Então a morte nada mais é do que o afastamento da vida. Ou seja, por que lá em Gênesis 3 diz que comendo o homem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo morrerás? Na sua Bíblia em português está: certamente morrerás. Só que se você pegar esse certamente, no hebraico é morrendo. Como o tradutor da Bíblia, todos eles até hoje não veem sentido algum em morrendo morrerás, parece um paradoxo, parece um contrassenso, preferem traduzir por certamente. Está errado? Não. Está completo? Também não. Morrendo morrerás é porque a morte se dá na medida em que se distancia-se da vida. Na medida que o indivíduo, a criação, vai se afastando da vida, ele vai o quê? Morrendo. Até chegar no limite, numa distância tal que ele desaparece no vácuo ou do nada e da inexistência. Imagine vocês um grande holofote
uma luz muito grande, muito poderosa, num breu, num escuro, onde só tem essa luz. Se você estiver bem próximo dela, você vai ver toda a claridade possível. Sim ou não? Você não vai ver treva alguma. Agora comece a se afastar, a caminhar no sentido oposto dessa luz. Você ainda estará em luz, sim ou não? Quando você andar muito, você ainda estará em luz. Não naquela potência, a potência continua lá. Mas você vai andar tanto que vai chegar um momento em que você não verá mais a luz. Você estará em completa treva. Sim ou não? É só um exemplo humano para você entender que é na medida que nos afastamos que vamos chegando nas trevas, ou seja, na ausência de luz, ou afastando-se da vida, na ausência da vida, na morte, o vácuo, o nada, a inexistência. Quem está entendendo? Então a morte, enquanto nós entendemos, é a ausência da vida. Tá, como é que o Cordeiro de Deus morreu, foi imolado, sacrificado, antes da fundação do mundo, se não havia mundo, se não havia criatura, se não havia pecado, se não havia morte? Como ele morreu se morte não havia? E como pode ele morrer, e morrer é afastar-se da vida, se ele é a própria vida? Logo, para qualquer bom entendedor, saberá que estamos tratando de um outro tipo de morte. É preciso buscarmos o significado dessa morte deste Cordeiro antes da fundação do mundo. De que natureza é essa morte de que fala a Escritura? É muito complexo falar isso, mas é esclarecedor também. Agora fala, poxa, agora eu quero saber também. E agora, como é que resolve esse problema? Agora começa a perguntar agora sobre essa morte do Calvário, há 2000 anos. Vai se identificar a natureza dessa morte. Primeiro, é dito que Jesus nasceu no tempo. Um menino nasceu do ventre de Maria. Sim, é o Cristo encarnado, é verdade, mas é temporal. Viveu, fez 10 anos, 20, 30. Aos 33 anos, ele foi preso. Vocês sabem da história de como que Pedro negou Jesus, como que Judas traiu Jesus, toda a perseguição, né, no caso da religião judaica de então, contra Jesus, né, os saduceus ali, os líderes da sinagoga, enfim, arquitetaram todo um plano, segundo consta na Escritura, prenderam Jesus e o mataram. Ele morreu. Essa morte de Jesus, lógico, ela é uma pálida expressão daquela morte antes da fundação do mundo. Essa morte de Jesus sinaliza, aponta para a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora entenda, essa morte de Jesus no Calvário, que aconteceu no tempo e num espaço definido, é infinitamente insuficiente para falar da verdadeira morte. Parece que estou reduzindo, né? Não. Quanto mais você diz e quanto mais você reduz não a insignificância, mas a insuficiência de expressar a verdadeira e eterna morte, você está, na verdade, engrandecendo tanto aquela quanto esta. Por quê? Porque ainda que essa seja infinitamente insuficiente para falar da verdadeira morte na sua natureza, mas é o máximo que nós conseguimos mostrar aos nossos sentidos e à nossa razão. Na verdade, nós estamos usando aqui de uma
como eu posso colocar, uma hipérbole. A morte de Jesus na cruz do Calvário, no sentido temporal das mãos, é uma hipérbole humana, que diante da morte, de fato, se torna algo ínfimo. Ou seja, a grandeza da morte do Calvário, ela se dá aos nossos olhos humanos, mas ao de Deus é só uma mera manifestação possível aos homens para entender a morte antes da fundação do mundo. Se você continuar perguntando sobre a morte de Jesus no templo, qual foi a morte que ele morreu afinal? A teologia vai dizer que há 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Todos os cristãos e teólogos sabem disso e concordam com isso. O que é a morte espiritual? É a separação do homem em relação a Deus no seu coração. É uma morte espiritual, não é física. O que é a morte física? É aquela que todo dia nós vamos lá, nós vemos no cemitério. Quando você vai sepultar sua mãe, seu tio, seu pai, seu avô, seu irmão, seu filho, alguma coisa, aquela é a morte física, que é a separação da alma e espírito em relação ao corpo. Tudo é separação. E a morte eterna é a morte final, quando, segundo nós acreditamos, nós no DEVAP, será a extinção plena e eterna da criatura em relação ao Criador. Ele vai cair num vácuo da inexistência. De fato, né? E aí eu pergunto, qual dessas 3 mortes que a teologia assume como sendo verdadeiras, Jesus morreu na cruz do Calvário? Ele morreu a morte espiritual? Como pode ele se afastar de Deus? Mas na hora da crucificação, Deus deu as costas para o filho, e o filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? É óbvio que o pai não deixou seu filho em nenhum momento da morte. Eu posso dar duas provas disso. A primeira é que Paulo esclarece que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A redenção efetuada por Jesus, ela é inseparável de Deus. Você não pode pensar num Deus separado de Jesus, né, tal, aquela coisa, aquele dualismo, maniqueísmo. Para disso. Deus estava em Cristo. E o próprio Jesus, quando morreu, e ele foi descendo em espírito ao Hades, Atos capítulo 2, leia, ele vai cantando uma canção. Está lá em Atos, que é um salmo. Salmo é um louvor. E essa canção que Jesus cantava dizia assim que o Pai estava naquele momento à sua destra. Lógico, não vamos pensar em termos espaciais, mas estava ao seu lado, estava com ele, estava junto. Não é uma obra que Jesus realiza em favor de alguém e o Pai nervoso do outro lado está negociando. Não. Diz: o Pai está comigo à minha direita, Ele não me abandona, e Ele não permitirá que o meu corpo veja corrupção. Ele está comigo à minha direita. Então, a morte espiritual não foi a que Jesus sofreu na cruz. A morte eterna, o salário do pecado é a morte. E que morte é essa que é o salário do pecado? É a morte eterna, que é o lago de fogo final. Essa também Jesus não morreu, porque se ele tivesse sofrido a morte eterna, ele estaria no nada da existência. Ele teria... Ele não pode... Ninguém sobrevive à morte eterna, porque a morte eterna já implica o desaparecimento, a desintegração, né, concreta da existência em relação à realidade que é Deus. Então ele só pode ter morrido a morte física. Logo está dizendo, a morte de Jesus na cruz do Calvário não é uma morte espiritual, ela é física.
Essa é a natureza da morte de Jesus, física. Derramou sangue, literalmente falando, sangue foi derramado. O seu sangue saiu do seu corpo. O seu corpo físico, matéria, foi açoitado, foi golpeado, foi pregado, crucificado, machucado. Então a natureza da morte de Jesus, Jesus de Nazaré, há 2000 anos, é de natureza temporal e de natureza física. A morte do Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo é eterna, não é física, não tem sangue literal, não tem morte no sentido nem de eterno, nem de física e nem de espiritual no sentido de afastamento de Deus. Então já estamos num quarto conceito de morte, para dizer que essa morte, eu falei a quarta porque falamos de 3, mas essa seria a primeira, e é somente essa primeira morte é que nos aproxima de Deus de fato. Alexandre, agora ficou complicado, porque eu estou diante de tão claras evidências de uma morte antes da fundação e de outra no tempo, que eu falo qual que eu vou escolher, em qual eu devo crer, qual eu devo acolher, ou alguém mais sensato, como eu devo equilibrar, como é que eu posso olhar para essas duas mortes e conseguir ver nela só uma. De que maneira vamos fazer a síntese dessa morte eterna, no sentido da eternidade, entendam isso, com a morte física temporal de Jesus de Nazaré, em Jerusalém, há 2000 anos. Bem, esse é um problema que nós vamos resolver. Agora, entenda que para nós resolvermos isso, nós vamos usar de um recurso. Qual é o recurso? É que a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, ele foi imolado, crucificado, pelos líderes religiosos do seu tempo, há 2000 anos, lá no Calvário, a mesma Bíblia vai dizer que nós, hoje, 2000 anos depois desse acontecimento histórico, temporal, que não existe fatualmente, mas hoje, porque é passado, acabou. Tanto é que ele hoje está glorificado nos céus. Logo a morte, enquanto acontecimento, não pode estar acontecendo, porque ele está glorificado. Essa mesma Bíblia vai dizer que nós, se cremos nele, nós nos unimos a ele na sua morte. E essa é a chave para nós entendermos as duas mortes, como uma só, é a síntese. Ou seja, o que é a pregação do Evangelho? Essa pergunta é fundamental, é sensacional, e quando eu digo aqui que se tem uma coisa na qual os crentes não acreditam é na morte de Jesus, o povo acha que eu estou louco. É verdade, não acredita. Se tem uma coisa que não passa na cabeça de um cristão, é a morte de Jesus. Ou seja, a verdadeira natureza da morte de Jesus. O verdadeiro significado, sentido. Então, o que é a pregação do Evangelho? É falar assim, olhe para este homem temporal, Jesus. Jesus de Nazaré, não me refiro ao Logos, porque o Logos, ele se fez carne, né? Se fez homem. Mas por que é dito, então, que ele se esvaziou? Vocês acreditam? Eu vou dizer uma coisa para vocês, é um absurdo extremo, mas quando a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento, não tem coisa mais verdadeira do que essa. Grandes teólogos, professores de grego, hebraico, aramaico, esse pessoal todo aí, extraordinário, da teologia todinho, você vê eles discutindo em que sentido o Cristo de Deus se esvaziou. Não está lá em Filipenses 2? Que ele se esvaziou. Sabe o que eles dizem? Que ele se esvaziou da sua glória enquanto divindade. Calma. Se o Cristo de Deus, o Logos, se despir da divindade,
a divindade fica lá, o que vem para cá? Como é que Deus se despe de si mesmo? Tem sentido isso para vocês? Alguém só pode se despir de algo que não é ele próprio. A teologia convencional acredita, ensina e prega que Cristo se despiu da sua divindade. A pergunta simples é: o que foi que se fez carne? A divindade não foi, que ele se despiu dela, ué. Como se a divindade fosse um invólucro, no qual estivesse uma outra coisa que possa sair. Deus não tem membros, Deus não tem adereço, Deus não tem veste, Deus é uma mônada. Desculpa a expressão, mas é uma coisa única. Deus é uma coisa única. Por exemplo, se eu perder o meu dedo, se esse dedo meu, imagina eu só pegando caranguejo, aí o caranguejo come esse meu dedo aqui, digamos, eu continuarei a existir, sem prejuízo de essência. O Alexandre não diminui se ele perde um membro. Sim ou não? Então é possível eu perder um dedo, não é? E ser eu? Deus não tem como perder um dedo. Deus não tem dedo. Deus é uma coisa única. Talvez a expressão melhor para explicar isso é o que Jesus falou: Deus é espírito, ponto. Então Deus não tem como deixar uma parte de si, que é divindade, e vir numa outra parte de si que não é divindade. Qualquer pedacinho que você tirar de Deus, lógico, entenda o meu argumento, é Deus pleno, é Deus todo. Deus não é quantidade, Deus é qualidade. Essa ideia espaço-temporal de coisas, de limites, de denominação, de delimitação, tudo isso são categorias do homem, dos seus sentidos, da temporalidade, do espaço-tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Logo, quando diz que eles dizem que o Cristo se despiu da sua divindade, isso é de um contrassenso e de um absurdo que eles não sabem o que estão dizendo. Se apertar um pouco, eles vão chegar à conclusão, se forem honestos, falar, de fato, tem um problema aqui. É melhor assumir que a gente não sabe. Tá, então o que quer dizer que o Cristo de Deus se fez carne e se despiu, né? Não diz lá no texto que ele se esvaziou? Esvaziou de quê? É a pergunta. Então eu estou trabalhando dois princípios. Primeiro, quando o Cristo se encarna, ele se esvazia. Está escrito em Filipenses. E quando você crê em Jesus de Nazaré, você é chamado a se unir a ele na morte dele. E tudo isso estamos perguntando, né? Que tipo de morte Jesus morreu na cruz do Calvário? Ou aquela morte que ele sofreu na cruz do Calvário, ela aponta para qual morte de fato que salva e redime o homem? Bem, para responder a isso, alguém pode falar assim: tá bom, entendi que Deus não pode se despir da divindade. Isso é óbvio. Já entendi que Deus é um todo absoluto, que não tem partes. Não há como a divindade ficar lá e vai vir o que para cá se não é divindade? O que se faz carne? É divindade. Tá, então a pergunta óbvia é: o que significa que ele se esvaziou? Se esvaziou de quê? Aí você só vai entender. É uma pergunta até assim desnecessária, porque está escrito lá. Eu vou ler com vocês, para vocês entenderem que o próprio texto explica qual é o esvaziamento. Filipenses capítulo 2. É lamentável que pessoas ouvirão esta mensagem e farão duras críticas a ela. Mas a gente não está preocupado com isso, porque a gente fala como Jesus, né? Eles não sabem o que falam, e de fato não sabem mesmo. Capítulo 2.
a partir do 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Pronto, até aqui. Nós temos aqui um idealismo do Evangelho. Idealismo enquanto ideal, porque nós não vemos isso aqui na sua plenitude. Vemos sim. Hoje mesmo nós vimos acontecer isso aqui no DEVAP, na solicitação que nós fizemos para socorrer, os irmãos se mobilizaram e tal, mas nós ainda o fazemos como dentro de um mecanismo. Faz assim, aí a gente faz, agora assim e tal. Se não falar, não faz. Fica tudo sempre muito travado. Tudo tinha que ser espontâneo. Os irmãos tinham que estar clamando: pastor Alexandre, e aí, nós não vamos fazer nada? Nós não podemos doar nada? Essa tinha que ser a nossa reação normal. Não é? Normal. Mas não, a gente fica esperando ser acionado. Lembra que Paulo vai dizer sobre ofertas lá em 2 Coríntios? Ele fala que nós devemos ofertar não por necessidade. Não por necessidade. Ou seja, ninguém deve ofertar porque há uma necessidade de se ofertar. Porque não havendo necessidade, ninguém oferta. Devemos ofertar não por necessidade. E ainda tem quem consiga ler esse texto, dizendo: está vendo? Se você tem necessidade, você não deve ofertar. Porque você não deve ofertar se você está com necessidade. O texto não diz desse modo, fala, não se deve ofertar por. Ou seja, você oferta não é quando precisa, você oferta para você poder vencer a si mesmo. Você sabe o que nós mais amamos? De boa, pode falar. O que o ser humano mais ama é o dinheiro. O dinheiro é maior do que a mãe, do que o pai, do que o irmão, do que o vizinho, do que o pobre. Dinheiro é tudo. Dinheiro é Deus, né? É mamon. Afinal, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, Deus e as riquezas. Então, por que nós não ofertamos? Ou por que nós só ofertamos por necessidade? E há aqueles que nem por necessidade. Porque nós não temos nenhum interesse, senão em suprir a nós mesmos. Meu olhar só está em mim. E por que nós devemos ofertar? Por necessidade, sem necessidade? Porque todas as vezes que você oferta e você sabe que aquele dinheiro vai ser empregado em alguma coisa que não é exatamente você, você consegue trabalhar e tratar com a sua indiferença. Porque nós gostamos das pessoas por aquilo que elas podem nos dar. Então, eu sou amigo do Francisco pelo que ele pode me dar. Porque no dia que ele não puder me dar mais do que hoje ele me dá, eu não tenho por que ser amigo dele. Simples assim, quem está entendendo? Por isso que tem pessoas que vivem a vida toda cheia de amigos e em algum momento ele perde todos os amigos, porque os amigos você não tem mais a oferecer. Então, quem que é amigo trabalhoso perde ser? Né? Complicado. Então, o doar trata com a nossa indiferença. E eu quero ser honesto para os irmãos, eu tenho muita de indiferença dentro de mim ainda. Vocês estão entendendo? Eu, Alexandre Rodrigues, ainda sou indiferente com muita coisa. Então eu estou aprendendo, né? Estamos aprendendo. E não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado do coração. Então, quando Paulo diz assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria.
Bem, alguém vai perguntar, que alegria de Paulo é essa, né? Nós temos que entender essas coisas. Paulo vai ficar alegre, opa, os irmãos estão estranhados, a festa, eu estou feliz. Não, não é isso. Essa alegria é aquela que está em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Quando João vai dizer assim, olha, o que nós vimos, o que nós tocamos com as mãos, vimos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, com respeito ao verbo da vida, nós tivemos com ele. E agora nós recebemos essa mensagem do Evangelho, que é o próprio Cristo, e nós o recebemos de um modo pessoal. E isso trouxe aos apóstolos uma alegria profunda, uma plenitude de existência. E aí ele continua dizendo, e nós anunciamos esta vida para vocês, ou a vocês, para que vocês participem conosco, tenham comunhão conosco. Somos convidados a ter comunhão nessa plenitude, para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Ou seja, ainda que os apóstolos tivessem tido uma plenitude em razão da mensagem que eles receberam, ainda assim era uma plenitude incompleta, porque a minha plenitude, embora plenitude, só será plena quando vocês também estiverem gozando das mesmas benesses que eu estiver gozando. Porque enquanto houver uma pessoa fora dessa minha plenitude, a minha plenitude para mim não pode ser completa, porque tem alguém fora dela. Então Paulo fala, se há tudo isso, completem a minha alegria, entrem nesse gozo da verdade, da plenitude da verdade. Você fala assim, puxa, eu gostei, foi bonito, né? Poxa, né? Alguém fala, dá uma conferência, outro fala, dá um livro, tal, é bacana. Mas e como proceder? Como tocar e experimentar essa alegria? Aí ele vai dizer, olha, de modo que penseis a mesma coisa. Ele falou, tem um problema, nós temos guerras mentais, intelectuais, ideológicas, morais, de toda a natureza. A humanidade está toda fragmentada, as famílias estão dilaceradas, as igrejas estão destruídas, por causa de quê? Do meu pensamento, o meu. As pessoas não querem um lugar comum, em que possamos desfrutar da verdade. Por isso que igreja evangélica tem muitas. Porque cada um quer a sua verdade. E ainda que a minha verdade também seja a verdade do outro, eu quero a minha verdade no meu controle. Aí a igreja vai se multiplicando igual o rato, coelho. O camarada sai daqui de dentro para fazer uma cópia mal feita do DEVAP. Mal feita, né? Não, tudo bem, que fizesse uma coisa nova, inaudita, mas não, vai fazer uma cópia mal feita, uma caricatura, uma carranca. Estranho, né? Então, faz sentido que Paulo está... mas é porque, vamos dizer, tem um porquê. Esse porquê é o seu porquê, que por mais justificável que seja, não encontra lugar no Evangelho de Jesus. Jesus poderia ter rompido com Judas no ministério dele, sim ou não? Poderia, com justiça ou sem justiça? Com justiça. Sendo verdadeiro ou sendo... Verdadeiro. Cai fora, acabou. Judas ladrão, bandido, vagabundo, roubando o dinheiro dos pobres na cara de Jesus. Caba sem vergonha. Expulsa esse camarada, não podia? Por que ele não fez? Porque ele se esvaziou para encontrar um lugar de amor, de perdão, em que não prevaleça o meu eu nem o seu eu, mas só a verdade, só o Espírito de Cristo. Quando Paulo diz, de modo que penseis a mesma coisa, ele está falando que nós precisamos vencer as divisões mentais, intelectuais. Ele vai dizendo, de modo que tenhais o mesmo amor. Eu vou ter que seguir aqui, porque se eu parar para explicar cada trecho desse aqui, a gente não acaba hoje. Mas só você ir aplicando esse princípio que estamos trazendo. O mesmo amor, sejais unidos de alma
tendo o mesmo sentimento. Então aqui ele colocou todas as coisas positivas. Agora ele vai colocar a mesma coisa, ou as mesmas coisas, só que no sentido inverso. Que quando você coloca uma coisa de um lado e outro para se contraporem, aí você entende melhor. Você fala assim, não, mas eu tenho o mesmo pensamento, eu tenho o mesmo amor, eu tenho. A gente sempre se vê muito bem, né? Agora Paulo fala, então olha, eu vou falar a mesma coisa. Agora, em termos negativos, para você, se você identifica alguma coisa. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Aí acabou, né? Porque nada façais por partidarismo. Todo e qualquer partidarismo é contra o Evangelho. Qualquer conflito, qualquer guerra, por mais justificável que seja, se é conflito, não é de Deus. Você pode ter todas as razões do mundo, e eu tenho certeza que você não tem as razões mais do que tinha Jesus de Nazaré. E ele fez o quê? Ele não fez o que você fez, ou o que você faz. Nada façais por partidarismo, ou por vanglória. O que é vanglória? Uma glória vã. Porque qualquer glória que você busque dentro do eixo do tempo é vaidade. Vaidade, vanglória. Vã de vaidade, literalmente falando. Aquilo que é vão, aquilo que é vaidade, aquilo que não se sustenta por si só. E aí ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Acabou, né? Porque ninguém quer fazer o outro superior a si mesmo. Ninguém quer. Ninguém. E você vai perceber então que nós estamos cheios de alguma coisa. Alguma coisa nos enche. O partidarismo é uma arrogância de achar que o meu partido, a minha parte é o todo. Porque se eu tenho partido, eu tenho parte. Se eu tenho parte, eu não tenho tantas outras partes. Porque uma parte está em oposição às outras partes. E como é que eu faço para lidar com a minha parte? Para achá-la superior? Eu tenho que dizer que as outras partes são todas falsas, porque a minha parte não é parte, a minha parte é o todo. Então nós estamos cheios, estamos igual um sapo cururu, né? Inflamado, né? Estufado, ufanado, enfim. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você quer ver uma situação prática? Você vai ao mercado, você pega um carrinho de compras, né? O que você faz? Você pega arroz, feijão, óleo, macarrão, compra, né? Iogurte, Danette. Eu gosto de farinha láctea, você compra. Para comer é gostoso. Você passa, vai embora, tudo tranquilo. Você não percebe o que está acontecendo. Agora, de repente, dá uma crise no país, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí eu falo, vai faltar mantimento. O que você faz? Você vai ao mercado. Agora é diferente. Agora o espírito seu é de disputa. Todo mundo indo ao mercado para comprar aquilo que é básico, sabendo que amanhã pode não ter para todo mundo. Por que pessoal, vamos parar aqui, nós somos quantos no mercado aqui? Nós somos quantos? Nós somos 50 pessoas. Quantos pacotes de arroz tem? Vamos dividir
e cada um leva uma parte igual. Quando acabar, acaba para todo mundo. Não, não. Se eu puder levar o máximo que eu puder, dane-se o outro. Eu ia falar outra palavra mais feia, quase que saiu. Dane-se o outro. A gente vai ficando chateado. Mas somos nós, é o ser humano. Então, quando diz não tenhais em vista o que é propriamente seu, mas que é do outro, é porque nós estamos cheios. Nós temos algo em nós que nos estufa. Porque esse eu é maior do que qualquer coisa. Quem está entendendo? É nesse contexto que vai dizer o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, você só vai alcançar o que os versículos 1 e 2 dizem, e só vai vencer o que está no 3 e no 4, se você tiver o mesmo Espírito de Cristo Jesus. Somente. Não tem como. Quando fala que só Jesus salva, é porque não tem outro meio. Não é que só o Jesus da sua religião é só a sua religião, não é só o seu dogma da redenção, a sua teologia sistemática, a sua doutrina ortodoxa. Não, para de bobagem. Nada disso salva ninguém. Só o Espírito de Cristo é que salva o homem. Só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. E agora vai mostrar que esse Cristo de Deus aqui, o que vai dizer, é Ele que realiza o que está nos versículos de 1 a 4. Realiza positivamente os versículos 1 e 2, e realiza positivamente o inverso dos versículos 3 e 4. É Ele que faz isso. Por quê? Porque se o catolé é um cachorro, um ser humano sem futuro, vai morrer daqui a uns dias, vai feder, vai ser sepultado, os bichos vão comer a cara dele, os olhos dele, vai entrar pelo nariz, pelo ouvido, em todo lugar os bichos entrando, a barriga vai estufar, uma miséria dessa. Se ele, que não é nada, uma desgraça dessa, acha que ele é o camarada, por isso ele se acha no direito de humilhar alguém, de ofender alguém, de atropelar alguém, de ignorar alguém, de ser indiferente ao sofrimento de alguém. Por isso ele vive para si. Agora imagine aquele que é. Cristo Ele é de fato, não é um nojento desse. Vocês estão entendendo, né? Pode ser ele, e tudo isso é para mim e para qualquer ser humano. Ninguém vale nada. É tudo podre. Então, o Cristo tinha que ser a bomba atômica, do universo. O cara tem que olhar para a terra e zombar, e meter fogo, ficar dando peteleco, porque ele pode. Ele é poderoso, ele é grande. Ele é, afinal. Mas, puxa, sendo tanto, e falar que ele é tanto, não exprime absolutamente nada do que ele é, porque nenhuma palavra humana, nenhum pensamento humano alcança, atinge aquilo que Deus é. Este, sendo Deus, versículo 6, ou que seja subsistindo em forma de Deus, não vou nem entrar no mérito da coisa, não julgou, não levou em conta. Numa tradução mais próxima ao texto grego não se aferrou ao fato de ser. Então, quando alguém é de fato e não leva isso em conta, ele se esvazia de si. Não é se esvaziar da sua essência, não, nem da divindade, não. É que aquele que é
se passa por não ser, não sou. Você não vai reivindicar? Não. Mas você pode, está certo. Não, mas não vou reivindicar. Eu vou me condescender. Eu abro mão. Por que que a humanidade hoje, em grande parte, está doente? Qual é a raiz das nossas enfermidades que atingem o coração, a mente e afeta o corpo, né? Doenças psicossomáticas, e atinge a família, o esposo, a esposa, os filhos e tudo. A gente vai passando, nós vamos destruindo tudo onde a gente vai passando. Por quê? Pode olhar, porque você se apega ao fato de que você não foi amado. Você se apega ao fato de que você não foi respeitado. Você se apega ao fato de que você não foi ouvido. Você se apega ao fato porque não te deram o que você tinha que receber. Você se apega ao fato porque ninguém te olha, ninguém te aplaude, ninguém te convida. Aí você vai ficando humilhado. E aí o coração velho fica danoso, né? Vontade de matar essas desgraças tudo, porque aí você sofre. Mas Deus, no caso Cristo, Ele não, Ele se esvaziou. Jesus sofreu por nós. Não, você que está sofrendo por sua causa. Ele abriu mão do sofrimento, porque o sofrimento não é o beliscão que Ele sofreu na carne. O sofrimento se dá aqui dentro, mas quando você abre mão, você não sofre, você se entrega. Ele se entregou, ele se esvaziou. Um tanto de pecador nojento, xingando ele, brigando, esculhambando, desafiando, e ele simplesmente não sendo. Isso é esvaziamento do ser. Logo, a morte de Jesus, ou melhor, do Cristo de Deus, antes da fundação do mundo, é esvaziamento do ser. Paulo vai chamar isso de kenosis. Daí, quando diz que nós devemos olhar para Jesus, o Nazareno, e você olha para... Agora, olhem para Jesus, olhem para o crucificado no templo, há 2000 anos. Olhem, por favor, por um momento. Aí eu falo assim, olha, sabe quem é aquele lá? Estranho, meio esquisito. Pois é. Aí o salmista vai dizer, ele parece um verme. Isaías vai dizer, não, ele não tem nem aparência nem formosura. Isaías vai dizer, ele é como ovelha muda, não fala nada, não abre a boca, não reclama, não reivindica, não faz coisa nenhuma. Isaías vai dizer, ele é um condenado. Moisés vai dizer, ele é um maldito. As pessoas falavam, esse camarada deve ter feito coisa muito ruim para Deus estar permitindo que isso aconteça com ele, que é o que os crentes falam até hoje, que embora Jesus não tenha feito, mas ele está sofrendo pelos nossos pecados, nesse sentido. Então é uma coisa muito ruim que aconteceu, jogar nas costas dele para ele poder estar sofrendo desse jeito. Eu falo, não, nada disso, este aí é o Senhor da glória. Você fala, opa, para aí, esse aí, curvado, igual um bambu, machucado, todo ensanguentado, fraco, frágil, humilhado, escarnecido, é o Senhor da glória? Mas o problema é que você está pensando no Senhor da glória não esvaziado. Esse aí é esvaziado. Quando se esvazia, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele só vai pedir só perdão pela sua vida, porque ele não tem ego, está vazio de qualquer pretensão, embora seja. Então, mas ele é o Senhor da glória? Ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor da glória. Você crê nisso? É a pergunta aí. Aí é onde é que entra a questão da fé. Se você tem fé que Ele é o Senhor da glória, você fala assim, então eu vou me unir a você nesse sofrimento seu. Eu vou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sendo, se esvaziou a esse nível de condição humana. Então eu que não sou, agora sim eu tenho muito mais do que me esvaziar, porque ele esvaziou do que ele era. E eu preciso me esvaziar daquilo que eu não sou. E agora
eu me uno a Ele. Como é que eu me uno a Cristo na sua morte, se eu não posso voltar no tempo e no espaço? É porque aquela morte física manifesta publicamente, historicamente, materialmente, o esvaziamento espiritual. A morte do Cordeiro de Deus é esvaziamento de ego, ou do eu. Sendo, não é. E nós não sendo, pensamos que somos, temos que tirar de nós a ilusão daquilo que nós pensamos ser, que não somos, para nos identificarmos com Ele no não ser. Perfeito? Logo, a morte de Jesus que redime, não é o sangue que cai da cabeça. O sangue que cai da cabeça manifesta que Ele sendo, se submete a isso. Porque para mim, até hoje, é difícil eu compreender, eu assimilar e até mesmo aceitar como é que o Cristo submeteu aquilo que aconteceu lá no Calvário. Como pode Ele submeter a isso? Você submeteria? Essa é a questão. Então, o que acontece na história, perfeito? Há 2000 anos, a morte física de natureza física, histórica e material, é o mínimo que nós podemos ter, ou melhor, é o máximo que Deus pode colocar diante de nós, para nós entendermos que morrer é abrir mão. Então a morte de Jesus na cruz é uma morte pedagógica. E a morte do Cristo na eternidade é morte de fato. E a morte que salva é a morte de fato. Porque aqueles que acreditam na morte histórica, mas não se apropriam da morte de fato, estão mortos. Não em Cristo. Ou melhor, estão perdidos. Porque ele se apropria de um dogma, mas ele não se apropria da morte. E acreditar numa história sem vivenciá-la e unindo-se a Cristo na sua morte é mentir, é se enganar, não tem efeito. Por isso os cristãos até hoje estão brigando, os judeus estão brigando, os israelenses, os palestinos estão brigando. Sabiam que Jerusalém, ela historicamente está ligada aos palestinos, aos judeus e aos cristãos? Sabia que essas três religiões são as únicas três religiões do mundo monoteístas? São as únicas que estão alegando um único Deus criador, e eles não estão se entendendo. Estranho. Se eu fosse de uma religião de muitos deuses, eu falei, rapaz, vocês são estranhos demais, ué. Eles não acreditam num Deus só, e com um só está dessa guerra toda. Imagina se fossem muitos deuses. Por que será que lá em Gênesis, a primeira expressão do pecado foi Caim matando Abel? Para apontar que a história humana seria marcada, irmão que assassina irmão. Por isso que os filhos de Abraão estão brigando. E quando você mata o seu irmão, que não é irmão de sangue, nesse sentido que a gente entende, você está matando de fato o seu irmão, porque você não o considera irmão, mas todos vêm do mesmo pai. Bem, só para a gente encerrar, 2 de Colossenses, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esse é o esvaziamento, isso é morte. Não se despir da glória, tampouco se despir da divindade. Pode até se despir da glória, desde que você entenda que glória não é algo, glória é o ser mostrado. Então, quando o Logos entra na humanidade, ele se oculta, ele fica, ninguém sabe quem é aquele que está ali. Logo ele está no anonimato, é uma criança em Belém, é um menino em Nazaré, né?
é um mero galileu lá na terra dos gentios, é um homem qualquer. Então, nesse sentido, o glorioso está oculto na humanidade, então pode ser despisse da glória nesse sentido, não de outra coisa. Então, é dito que ele, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. É tudo o que nós não queremos ser, é servos. Eu quero. Você quer ser servo de quem? Se eu pedir algo para você, é capaz que você faça, porque você foi ensinado que você tem que servir ao pastor Alexandre, bispo Alexandre. Mas se o Raimundo pedir a você, merda de Raimundo, besta, conversa fiada. Vocês estão entendendo? Se uma pessoa que não está numa posição, é fácil você querer servir ao Lula, servir ao Bolsonaro, servir a uma autoridade, comandante da polícia militar. Você fica ali se arrastando nos pés dessas pessoas, igual um cachorrinho. Mas do seu irmão, não, você não quer ser servo, não. Você está torcendo para encontrar alguém pior que você, para você poder pisar nele e mandar na vida dele. Eu estou mentindo? Mas aquele que se esvaziou e se fez servo. Mas servo de quem? Dessas coisas que somos nós. Isso é muito esvaziamento. Isso é morrer. Isso é kenosis. Isso é o que salva. Porque afinal, o contrário disso foi o que Lúcifer fez, que não sendo, se encheu de arrogância e disse: subirei nos mais altos céus, exaltarei meu trono na região norte, eu serei semelhante ao Altíssimo. Se essa disposição e espírito de Lúcifer é o que causa a desgraça da humanidade e a condena à morte eterna, então é o esvaziamento de Cristo, o oposto completo, que redime. Bem, é isso que nós vamos ver no capítulo 7, que nós não entramos hoje, não lemos nada hoje. Mas é isso que nós vamos ler aqui, vai estar tudo aqui escrito. Semana que vem a gente volta e continua falando dessas coisas boas, tá bom? Quero pedir perdão aos irmãos por ter passado esse tempo todo, mas é porque eu não consegui parar antes. Tá bom, queridos?